Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu quero começar fazendo uma pergunta com duas opções. Eu quero que durante esse vídeo você reflita e depois responda. Ou então já responda agora, acho que não vai ser tão difícil. Você acha que para um governo incompetente é melhor que a população seja burra, dependente e pobre? Ou é melhor que a população seja inteligente, independente e rica? Por que eu te pergunto isso? Imagine se você fosse um governante e você sabe que você não tem capacidade de governar, né? Nem a sua vida, muito menos uma cidade, muito menos um estado e muito menos ainda um país. E você percebe não, você sabe que esse cargo que você está ocupando no momento se deve a conchavos políticos, né? Você é uma pessoa muito carismática e por causa de alguns conchavos políticos, de alguns arranjos de ocasião, esse sobrou para você essa posição e você assumiu. Você sabe também que existem muito mais pessoas, né, que são governadas por você, que são muito mais competentes que você. Aí eu te pergunto, é, se você fosse investir na educação dos filhos dessas pessoas, você ia querer criar filhos independentes, inteligentes e ricos para que eles pudessem no futuro derrubar e apontar a farsa que você é? Ou você ia preferir que os filhos dos seus governados fossem burros, dependentes de você e pobres, para que você pudesse, com qualquer quirela, com qualquer doação, com qualquer ação pública, governá-los e mantê-los sob a rédea? É, Pergunto também, no caso, se você, sabendo da sua incompetência, você investiria muito no ensino básico, onde você ensinaria as crianças como ser bons cidadãos, ensinaria as crianças a pensar de forma individualizada, ensinaria as crianças a serem inteligentes e criativas, ou você ia preferir investir no ensino superior, onde as crianças já tiveram a sua capacidade mental limitada ao extremo pelo ente público que você financia, né, no caso a escola, e chegasse na faculdade simpáticos já à sua causa e fosse mais fácil de você dominá-los, né? Sem contar que na faculdade essas crianças já são eleitores, né? Então você investiria muito mais na faculdade, onde você conseguiria formar jornalistas, professores, advogados que pudessem corroborar a sua causa, ou você investir no ensino básico, onde você conseguiria formar cidadãos que pensassem diferente e que esses cidadãos fossem independentes a ponto de quando eles chegassem na faculdade, eles conseguissem se sobressair e posteriormente até te derrubar? Essa é a pergunta que eu faço, esse é o questionamento. Você acha que o governo, que o sistema, resumindo, quer que seu filho seja rico, independente e inteligente, ou ele quer que seu filho seja burro, pobre e dependente? Essa é a pergunta. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu separei algumas matérias para a gente dar uma olhada aqui nesse assunto de educação, né? Desse país fictício que eu não vou mais citar nesse canal, não sei, eu acho que é melhor não. Vamos ver como que estão os níveis de educação, aí, como estão os investimentos e qual é o resultado que isso tem trazido, né? Vamos falar aqui sobre um país aleatório, né, que é o Brasil, mas poderia ser qualquer outro país, tá? Mas vamos fazer a pesquisa aqui é sobre o Brasil. Vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver o que nós temos aqui. Olha lá, eu comecei aqui pesquisando no Google o ranking de investimento em educação no mundo, né? Aí nós podemos ver aqui na versão criada por inteligência artificial que Luxemburgo é o país que investe em educação básica no mundo, né? É o país que mais investe em educação básica no mundo, seguido por Suíça, Bélgica, enquanto o Brasil está entre os países que menos investem em educação básica, até o que eu falei. Nos principais anos de desenvolvimento cerebral da criança, o Brasil é um dos países que menos investe em educação, né? Será que isso é por acidente ou será que isso é programado? Né? E eu faço essa pergunta por quê?
Porque existem livros que documentam isso, que eles denunciam que as escolas elas estão sendo utilizadas pelo sistema, pelo governo vigente, para que ele criem cidadãos simpáticos às suas causas, né? Como, por exemplo, esse livro aqui, chamado Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, ele mostra que as escolas elas foram percebidas como um agente de manipulação de massas, né? Então, desde criança, desde a tenra infância, onde seus filhos estão com a mentalidade sendo formada, o governo começa a incutir pautas que sejam favoráveis a ele, né? Começa a falar sobre ideologia e tal de uma forma velada, né? Até porque os próprios professores eles já são induzidos a aderir essa pauta na faculdade, então eles já chegam na escola falando sobre isso, né? E também existe um livro chamado Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto, que ele denuncia como que o currículo escolar ele faz com que as crianças se tornem um tijolinho numa parede, né? Como se torne uma coisa homogênea, né? Uma massa homogênea que não tenha capacidade de pensar, não tenha capacidade criativa, né? Então ele fala que a escola estatal, o ensino formal, ela engessa a mentalidade dos seus filhos e toda criança que sai um pouquinho daquilo que é desejado pelo sistema, essa criança é tratada como se fosse doente, né? É tratada como se fosse um problema para a classe, né? E você vê na história mesmo que muitos dos gênios que nós temos, né, que são considerados hoje na sociedade, muitos deles nem terminaram a escola, né? Muitos deles nem frequentaram a escola, né? Então, por eles não terem sido submetidos a essa lavagem cerebral que acontece na escola, eles têm a capacidade de pensar fora da caixa, né? Então, talvez a escola ela mais prejudique a criança do que ensina, porque tem muitas coisas que você aprende na escola que você não usa para a vida, não usa para nada, né? Na verdade, é muito tempo de encheção de linguiça, enrolação, e na maioria dos casos não é nada que se aproveite, né? As crianças poderiam estar aprendendo a agricultura, poderiam estar aprendendo a marcenaria, coisas que são úteis durante o dia a dia na escola, mas elas estão aprendendo fórmula de Bhaskara, aprendendo sobre velocidade da luz, coisa que, bicho, se a pessoa tivesse interesse de aprender sobre essas coisas, ela indo para uma instituição depois superior, ela poderia ter o acesso, né, básico daquilo e depois ir aprofundando mais, né? Mas na escola você fica aprendendo anos e anos assuntos que você nem usa durante sua vida, né? Bom, mas aqui voltando, né, que mostra que Luxemburgo é o país que mais investe, seguido por Suíça e Bélgica. O Brasil é um dos que menos investe. Na outra matéria aqui, fala que o Brasil investe só 1/3 do que países ricos destinam à educação básica. Como eu já falei, isso eu acredito que não seja acidente, tá? Eu acho que a ideia é essa mesmo, é que seus filhos cheguem mais ignorantes possíveis na universidade, né? E que eles sejam uma massa de manobra mais fácil de manobrar possível na universidade, né? E é o que acontece, né? Hoje a gente vê que a juventude, cara, tá complicado o negócio, né? Aí eu pesquisei aqui o ranking PISA, né, que é o ranking de educação, e fala que no ranking de criatividade do Programa Internacional de Avaliação, o Brasil ficou entre os 15 piores países, né? Ficou na 44ª posição entre os 57 países avaliados. Né? O desempenho do Brasil em criatividade foi semelhante ao de outros países, né, como Peru, Panamá e El Salvador. Aí aqui, nessa matéria, faz um apanhado geralzão aqui, né, falando que mais da metade dos alunos tem nível baixo de criatividade. O Brasil está entre os últimos do ranking internacional do PISA. Né? Isso é uma vergonha, porque o Brasil, com a capacidade que tem, com a capacidade populacional que tem, a população do Brasil é enorme. A população do Brasil agora está envelhecendo porque as pessoas estão deixando de ter filhos. Né? Isso aí, inclusive, vai ser um tema para um próximo vídeo. Como que as pessoas foram induzidas a acreditar que filho é um problema e não a solução, né? Isso aí também é algo de engenharia social que não é por acaso que acontece, né? Bom, mas aqui, né, vou passar aqui bem rapidinho para não ficar enrolando muito nesse tempo, nesse texto. Aí fala aqui, ó,
A prova aplicada em 2002 passou a mensurar também criatividade e tal. O Brasil ele foi um dos piores em matemática e leitura também, né? Aí veja os principais dados de desempenho do Brasil. Em uma escala de 0 a 60, o Brasil somou 23 pontos, 10 abaixo da média da OCDE. Houve uma diferença significativa de 11 pontos entre os mais pobres e os mais ricos, né? Ou seja, o Brasil realmente não investe em ensino básico e a gente consegue notar a diferença, né? De quem consegue pagar uma escola particular e quem não consegue. Nos níveis de criatividade, o Brasil estão abaixo. Quais são os critérios de correção? Tudo mais. Eu queria ver se tinha alguma coisa sobre português aqui, né? Sobre matemática, mas nesse aqui tem. Aqui, ó. Em matemática, o Brasil, 65º lugar. Ah, caramba. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se consigo voltar pro zero essa porcaria dessa matéria cebosa aqui. Não vou conseguir. Mas em matemática, o Brasil ficou em 65º lugar. Em português, eu não consegui ver. Aí, talvez isso explique, né, o nível de QI do brasileiro. Né? Quando a gente pesquisa o nível de QI do brasileiro, não sei se vocês já tiveram acesso, já ouviram falar de alguma coisa sobre isso, mas olha só o absurdo. O nível de QI médio do brasileiro é de 83 pontos, tá? Sendo que um chimpanzé, um macaco, ele pode chegar até a 95 pontos de QI. Então, existem macacos que têm uma capacidade cognitiva de ligação de fatos, de raciocínio lógico, muito superiores à média geral dos brasileiros. Se você desse um problema lógico para um brasileiro resolver, um brasileiro médio resolver, e para um macaco resolver, muito provavelmente o macaco resolveria antes. Agora eu te falo, como pode que as pessoas aceitem que crianças sejam submetidas a esse absurdo e como adolescentes com a mentalidade inferior à de um macaco acessem a universidade. Um adolescente com uma mentalidade inferior à de um macaco, com a capacidade cognitiva inferior à de um macaco, ele é uma massa mais fácil de ser moldada e de, ao invés de se tornar um ente que traga progresso para a população, que traga progresso para a sociedade, é mais fácil ele se tornar esse tipo de pessoa ou é mais fácil ele se tornar um militante à sua causa? É melhor que um adolescente chegue um idiota completo na faculdade ou que ele chegue já com uma mentalidade, uma capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é lógico, o que não é. Então, talvez por isso você entenda que o Brasil ele é um dos países que mais investem em ensino superior. Por quê? Porque ensino superior dá dinheiro, né? Dá financiamento, ensino superior dá voto. Ensino superior você pode falar que você formou não sei quantos engenheiros, você pode falar que formou não sei quantos professores, você pode falar que você formou não sei quantos arquitetos, mas se você for ver, a capacidade intelectual dessas pessoas é baixíssima e muitas dessas pessoas que se formaram na faculdade, eles têm o diploma, mas não conseguem exercer a profissão. Por quê? Porque eles são mentalmente incapazes. Muitas dessas pessoas que são formadas em faculdades, eles precisam desempenhar outras profissões. Viram autônomo, vira Uber, vira qualquer outra coisa, porque o mercado de trabalho está muito inflado e às vezes está muito inflado de pessoas incompetentes. Talvez isso explique que a cada geração que passa, as crianças estão ficando mais burras. E essa geração que nós estamos é a primeira geração em que o QI das crianças, né, a capacidade cognitiva das crianças é menor do que a dos pais. E normalmente esse tipo de coisa evolui, né? O seu pai normalmente ele tem uma capacidade menor que a sua, você tem uma capacidade menor que a do seu filho e assim vai. Agora nós já estamos evoluindo. Daqui a pouco o brasileiro volta a subir em árvore mesmo, porque se macaco já tem uma capacidade intelectual maior que a nossa, não vai demorar muito para o brasileiro começar a morar em árvore e comer banana, né? Como o prato principal. É isso. Falarei sobre outros assuntos pertinentes a esse caso. E vamos continuando aí na luta. Até a próxima e fiquem com Deus.